te louvo e te agradeço, ó Pai. Ah, Senhor Jeová, abre a janela do céu agora. Ah, Deus querido, Deus de glória, venha falar conosco através do teu vaso nessa noite, meu Deus. Por isso eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber o céu de Deus com umas palmas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, pode se assentar um pouco. Vamos abrir a Bíblia, enquanto isso, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Escreveu João, vamos achar. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado. Aleluia. Capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. 17, versículo 17. Aleluia. Amém. Irmãos, estamos muito felizes de estar aqui participando, eu e minha esposa, né, a Viviane, com o nosso amigo aqui que trabalha há aproximadamente 11 anos, trabalho com ele, no mercado do Condor. Aleluia. Como ele mesmo fala, Glória a como ele Deus. mesmo fala, a gente se reúne lá todos os dias, né? E estamos sempre em comunhão e sempre falando de Jesus, a palavra de Deus. Aleluia. O convite me deixou feliz, fiquei muito alegre de ter recebido, né, esse convite e vim conhecer o povo de Deus aqui. E a gente tem muitos problemas que acontecem na nossa empresa. E daí sempre tem um lá que vem falar comigo, às vezes eu jogo pro missionário Nelsinho. Outro dia eu passei para o pastor Robson, olha por mim. Mas aí passei para olhar para uma também, acho que nós temos uma conhecida também com problema, então a gente sempre está passando para um e para outro, né? E assim Deus vai usando nós a cada dia. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. Deus amado. Aleluia. Jesus passava em Cafarnaum, certo dia, e ali os herodianos Glória a Deus. Os herodianos ali e mais os fariseus Aleluia. se reuniram para fazer ali uma cilada para Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. Enredar Jesus, né? Ou seja, quem cai na rede, né? Então eles queriam fazer armar uma cilada para Jesus. Aí chegaram até Jesus e falaram: Senhor, é lícito pagar impostos a César? E aí o Senhor Jesus, percebendo a maldade daquele povo, Glória a Deus. Aleluia. deu uma moeda. E assim que deram uma moeda, aí Jesus perguntou: de quem que é essa imagem? Glória a Deus. Falaram: Aleluia. é de César. Então, irmãos, César colocou a imagem dele naquela moeda porque o dinheiro é muito importante para ele, Glória a Deus. né? Aleluia. Então, quando a gente se associa a nossa imagem a qualquer coisa, a gente quer dizer que Deus, aquela amados. coisa, aquele objeto, é muito importante para nós. Agora, olha para o rosto de cada seu irmão, você vai ver que imagem que Deus imprimiu. Então, Deus colocou a imagem dele em você porque você é muito importante para ele. Você está Aleluia. aqui hoje, amado, porque Deus te ama. Porque, segundo João 3,16, né, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eita glória. Aleluia. Perecer é uma palavrinha tão pequena no meio desse versículo, né? Que a gente às vezes não dá tanto valor, né?
mas significa morte eterna. Morte eterna. Então o Senhor é o único que dá a vida eterna para nós. E Ele que está aqui, eu senti a presença forte do nosso Senhor Jesus aqui. Aleluia! O Espírito Santo vem me cutucando há muito tempo, né? Sempre está me falar uma palavra da graça. E hoje eu vim aqui falar uma palavra da graça de Deus. Aleluia! A graça, a gente muitas vezes pensa que é nome de pessoas. Eu tenho uma prima chamada Graça. Tem pessoas que falam piada sem graça. Então, mas só que a graça de Deus não é um ensinamento. A graça de Deus é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. A graça é a pessoa de Jesus. Aleluia! A graça não é uma doutrina. A graça é um evangelho. É um evangelho que liberta, que salva, que cura. Aleluia! E sem o Espírito Santo é impossível a gente entender a graça. A gente só entende a graça quando o Espírito Santo está em nós. Aleluia! Amados, o evangelho de João. João capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus! Aleluia! A palavra diz: porque a lei foi dada por Moisés. Glória a Deus! A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés. Vou falar muito hoje de lei e de graça. Porque eu preciso que vocês entendam que tem que ser muito claro. Você tem que entender essa palavra, porque, amados, tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas dormidas, né? Como diz Paulo, muitos dormentes, muitos dormem, e muitos estão doentes na igreja por falta de não discernir o corpo da igreja do Senhor. Aleluia! Oséias tem falado que o mundo está perecendo por falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento de Deus, de Jesus, da palavra. Aleluia! Então, amados, Deus amado, porque aleluia! a lei foi dada por Moisés. Então a lei foi dada, né? Eu poderia, se eu fosse famoso, né, dar um DVD para ele passar aqui para vocês. Mas como eu não sou famoso, mas então, a graça veio através de Jesus. A graça veio. Assim, eu vim trazer a palavra da graça para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Mas a graça Deus amado! de Deus, ela leva a pessoa a um arrependimento. Glória a Deus! Que arrependimento não é uma palavra simples como aquela que você sempre, quando era criança, brigava com teus amiguinhos. E aí, Eita glória! de repente, você chegava a contar para a mamãe. E a mãe falava lá e pede perdão para ele. Pede desculpas. Você ia lá e falava assim: eu me arrependi, eu peço desculpas para você. Né? A graça não leva você nesse arrependimento. O arrependimento que a graça hoje ela entrega para nós é como se fosse uma força atômica. É muito poderosa. Glória a Deus! Aleluia. A graça é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, que não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso pensamento, pela transformação da nossa mente, para que a gente possa sentir e receber qual seja a boa, Aleluia! perfeita e agradável vontade de Glória a Deus. Deus! Aleluia! Deixa eu entrar aqui no meu Glória a Deus! devocional. Aleluia! Oh Deus amado! Aleluia! O Evangelho da Graça, amado, ele fala em Gálatas 5: vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo e caíste da graça. Glória a Deus! Aleluia! Olha o ponto que é grave. Uma pessoa separada de Cristo. O mundo está cheio de pessoas separadas de Cristo. Estão destituídos da graça, caíram da graça. Eita, Pessoas que não glória! estão no reino de Deus, no reino dos céus, que é a mesma coisa, eles estão no reino das trevas. Aleluia! Não tem como você estar nos dois ao mesmo tempo. Aleluia! Pessoas que estão no reino das trevas
no mundo, a palavra fala que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está enterrado, jazigo, sepultura, né? Cemitério, então o mundo está enterrado no maligno. Aleluia! O mundo está separado de Deus. Glória a Deus, aleluia! O trabalho de nós, nosso trabalho, que estamos em Cristo, que estamos no reino de Deus, e não das trevas, é estender a mão para aquelas pessoas que estão lá no reino das trevas e trazer, tirar, arrancar da mão do diabo. E trazer para a salvação, trazer para a igreja. Glória a Deus, aleluia! Então, amado, o evangelho da graça, ele não está sendo muito claro. Muitas pessoas ficam confusas entre lei e graça. A lei são os 10 mandamentos. E a graça veio através do Espírito Santo. A lei está escrita em pedras. A graça está escrita no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Não com tinta, mas está escrito com o dedo do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então, vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Então, a gente tem que saber, eu tenho que explicar para vocês muito bem, vocês têm que entender muito bem o que é a lei e graça, porque Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de mistura. Deixa eu mostrar falar um pouquinho de Gálatas para você ver aqui, o que Deus fala sobre mistura. É muito sério. O Evangelho da Graça. Paulo chega em Gálatas e ele fala: estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Não é o evangelho da graça que eles estavam seguindo, aquele povo fariseu, mas era um povo que estava já em Cristo, já era um povo que estava convertido. Só que eles começaram a ouvir pastores fariseus. Então ele fala, Deus chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na verdade não é o evangelho de Cristo, da graça. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Isso acontece hoje. Nós experimentamos isso lá, né? Sempre tem um ali que vem e fala uma palavra que não condiz, mas por falta de conhecimento da palavra, como diz Oséias, né? Então aqui, contudo ainda que nós, ou mesmo, isso Paulo falando, mesmo um anjo dos céus, vos anuncia um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Aleluia! Veja uma seriedade que é o evangelho da graça, para a gente tem que entender. A palavra diz ali em Mateus 13:19 que, ouvindo o homem a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente do coração. Aleluia! Você tem que entender. Você tem que ser bem claro. Qualquer dúvida que vocês vão ter, pode me chamar do lado, no final, ou pode falar com o pastor Robson. Não pode ter dúvida. A lei se manifestou. O primeiro milagre da lei, através de Moisés, foi transformar água em sangue, que resultou em morte e tristeza. O primeiro milagre da graça, Jesus transformou água em vinho, resultando em vida, resultando em alegria, celebração. Aleluia! Amados, então a gente vai. Que lado que vocês querem estar? Que lado que vocês preferem ficar na lei ou na graça? Aleluia! A graça. Aleluia! A graça de Deus, ela te liberta. Aleluia! Vou falar um pouquinho dos 10 dos mandamentos aqui que está aqui em. Aleluia! Glória a Deus! Eu também gosto de louvar, hein? Vou louvar. Eu vi que todos os irmãos aqui, todos louvam, né? Eu também gosto de louvar. Aleluia! É muito maravilhoso a gente louvar, né? Porque Deus, Ele gosta de adoração. Mas eu falo assim, Deus, Ele pediu assim, Ele fala assim, adore-me,
me adorem nas festas. Todo ano tinha que o povo de Israel subir até ali em Jerusalém, no templo, adorando as festas ali de semana, as festas que tinha, são 3 festas, né? Da colheitas e a Páscoa. Então, Deus sempre pediu para adorar. Mas assim eu pergunto, antes da gente existir, Deus precisava da nossa adoração? Não precisava. Então Deus, ele vai ser sempre Deus, nós adorando ele ou não adorando, né? Mas a pessoa, mas por que Deus pergunta? Porque Jesus falou assim, que Deus, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Por que será? Aleluia. Porque Deus sabe que nós nos tornamos parecidos com aquele que a gente adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, você se torna parecido com Deus, com Jesus cada vez mais. Aleluia, glória a com a Deus. mente de Cristo. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Vai estar em Coríntios aqui, quero ver se eu acho que 2 Coríntios aqui é uma palavra muito forte sobre a lei. 2 Coríntios aqui, 3. Ó, vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, aquilo que eu falei para vocês, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aleluia! Aqui agora, o ministério agora da lei. Olha o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios. Com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe morte. Aleluia! Paulo não está falando aqui das leis cerimoniais, que são as festas, que são... tem festas, tem um monte de circuncisão, outras coisas. Não está falando. Está simplesmente das 10 mandamentos, que foram escritos nas pedras. Então, Paulo chama de ministério da morte. A lei ela não veio para que a gente fosse condenado. A lei foi criada como um espelho, para que você, ao olhar para a lei, você ia ver, olhar para você, ia ver, enxergar você. Você ia ver seus pecados e você ia se corrigir. Mas o maligno, usando de toda a sua astúcia, ele transforma agora a lei, ele transforma assim em trazendo condenação para as pessoas, para nós. Aleluia! Não era a vontade de Deus. A lei, o evangelho, toda a Bíblia vem apontando para Cristo. A lei foi dada para que você pudesse receber a graça. Só que hoje nós temos muitas igrejas pregando a lei e pregando a graça misturada. Como Paulo falou ali, se você misturar a lei com graça, é amaldiçoado. É um evangelho maldito. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia! Deus de poder, Deus de quando mulheres. Deus deu os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, naquele momento ali, quando Moisés desceu, tinha feito um bezerro de ouro. Naquele momento, a ira de Deus veio sobre aquele povo, morreram 3.000 pessoas. 3.000 homens morreram naquele momento. Quando a lei foi dada, quando a graça se manifestou em Atos 2, através do Espírito Santo, foram 3.000 almas salvas. A diferença da graça e da lei dá para a gente entender, eu tenho que ficar muito claro para vocês. Dá para entender, irmãos, estão me entendendo? Aleluia! A lei, quando se manifestou, quando foi dada, morreram 3.000 homens. A graça, quando se manifestou em Atos 2, através do Espírito Santo, foram 3.000 almas que foram ganhas, foram salvas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A palavra diz que Glória a Deus! Deus fala em Êxodo 20, que a lei, Deus fala na lei, não permitirei, não me esquecerei das vossas transgressões.
e visitarei os vossos pecados até a terceira e quarta geração. Você imaginou que o nosso vovô, tataravô, tivesse cometido pecado lá atrás e nós recebendo maldição? Né? Ou a gente cometendo pecado, nossos filhos, nossos netos recebendo maldição? Mas pregam essas coisas hoje. Mas agora em Hebreus 10, aí Jesus fala, Deus fala assim: não me lembrarei mais das vossas injustiças, e dos seus pecados não me permitirei lembrar. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Então, amados, Glória a Deus! Jesus, Deus não lembra mais dos nossos pecados. A graça é essa liberdade que nós temos. Você que está em Cristo Jesus, você tem que permanecer. Mas a graça ela traz descanso. Por quê? Porque ela traz descanso? Porque Jesus já trabalhou. Jesus ele já venceu o mundo. Nós não precisamos vencer mais o mundo. Venceu o pecado, não precisamos vencer o pecado. Venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a morte. Ele fez tudo. Nós só precisamos ficar no descanso. A lei exige, né? Não faça isso, não faça aquilo. Não mate, não rouba. Jesus falou: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei falava assim: ama o próximo como a ti mesmo. Mas tem muitas pessoas que andam se cortando o punho, né? Pessoas que não se amam, pessoas que vão lá no Pico Everest, onde morrem centenas de pessoas por ano, porque querem escalar aquele pico. A pessoa vai escalar lá, ela não tem amor à vida. Como é que ela vai amar uma outra pessoa? Então a lei é assim, a lei ela é rígida, ela não é flexível. A lei, ela é santa. A lei é santa, mas não tem poder para santificar nenhum de nós. A lei é justa, mas não tem poder para justificar nenhum dos santos de Deus. Então, mas eu vou fazer um louvor aqui. Aleluia! Os irmãos estão assustados, né, com a lei e com a graça, né? Mas sempre vem optar pela graça de Deus, né? A graça de Deus. E essa aqui é que vai trazer cura, vai trazer liberdade, vai trazer salvação. Porque muitas vezes nós vivemos na condenação. A lei traz um ministério de condenação. A gente sempre está sendo... Você faz uma coisa errada, você fica culpado. Amados, quando um filho da gente, um bebê, ele erra, o que você faz? Aleluia! O pai, a mãe amaldiçoa essa criança? Não amaldiçoa, né? Assim é Deus conosco. Entendeu? Porque quando a gente erra, não é porque você quer errar. Você erra porque às vezes você cai numa cilada do maligno. E está assim, cheio de cilada. Onde você quer que você olhe, que você vá, tem uma cilada, tem uma armadilha. Tem uma armadilha. Mas é uma coisa eu falo para vocês. Constante de Romano. Ora, por mais que a gente venha pecar, Romanos fala assim. João fala, 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vós pecardes, nós temos um advogado junto a Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, o justo. Então Jesus está advogando por nós, por mais que a gente venha pecar. Então muita gente vive em condenação, vive cheio de culpa. E não é isso que Deus quer. Essa culpa, essa condenação vai resultar em doenças. Por isso nós estamos... A igreja do Senhor está doente. O corpo de Cristo está doente. Aleluia! Por conta dessa mistura. Porque Jesus falava... Jesus falou assim... Não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Porque senão o vinho vai fermentar. E o odre velho é feito de couro de carneiro. Então ele vai estar seco. Ele vai romper, vai quebrar. Então ambos vão se perder. O odre velho é a lei. O vinho é a graça. Aleluia! Então a igreja do Senhor, o corpo de Cristo está doente. E qual que é a primeira coisa que vem no coração da igreja? Que a pessoa está em pecado, né?
Não está passando essa perrengue porque está em pecado, né? Está doente porque está em pecado. Ele está desempregado, não, está em pecado. Mas se Deus está falando em Hebreus aqui que dos seus pecados não me lembro mais, tem alguma coisa errada, né? Se Jesus apagou toda a nossa conta na cruz, todos os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, os pecados de hoje, nosso, os pecados daqueles que vão vir, das gerações futuras, Jesus levou todos. Nós só temos que fazer uma coisa, é estar em Cristo Jesus. Nós temos que andar no Espírito Santo. Nós temos que ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E é só através dele que você vai poder entender e viver a graça. Eu tenho vivido a graça, desde que eu entendi a graça, e eu também ensino com minha mulher, sempre a gente tem vivido a graça de Deus, e eu falo, as bênçãos de Abraão alcançam a gente. Jesus morreu na cruz para que as bênçãos de Abraão alcançassem vocês, mas não estão alcançando o que está acontecendo. Nós estamos misturando lei com graça, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. O que é a palavra, o que Deus veio, Jesus veio fazer aqui, nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, Oh, Deus amado. amados, às vezes é falta somente da gente entender. Se a gente está sentindo uma culpa, está sentindo um ódio, está sentindo uma falta de perdão, não posso perdoar aquela pessoa, isso traz doença. Isso é parte da lei. Isso, quem faz isso com você é o ministério da morte, como falou Paulo aqui. Está comprovado cientificamente na medicina que a genética humana é inteligente. O nosso corpo é inteligente. Eu vou explicar. Outro dia eu estava com uma tosse. Eu ia pregar. Uma semana depois eu estava com uma tosse tremenda. Eu não passava aquela tosse. Aquela tosse forte, forte, forte. Eu preocupado. Eu olhei no celular. Na primeira página você tem um monte de notícias lá dentro. Bastante notícia. Bastante, uma cobrança também faz coisinha. Vem na primeira página ali do celular, quando você abre ali. E veio ali uma mensagem: Pedro, por que você está tossindo? Eu falei, mas da onde que veio esse troço aqui? Isso aqui é inteligência artificial. Ela, tudo que você fala, quando você abrir o celular, já vai vir as coisas para você. Né? Você começa a falar perto dele, ele está ouvindo. Né? Então você vai fazer uma busca, uma pregação de um pastor, começa a vir um monte de pregação. A inteligência emocional, a nossa inteligência dos genes, da nossa genética, é a mesma coisa. O que acontece? Você está se sentindo culpado. Você está se punindo. Aleluia. A genética vai falar assim, porque a genética, o gene, ele é tudo entrelaçado. Olha, ele está se punindo. Ele está se martirizando. Ele está se autocondenando. Nós precisamos ajudar ele. Entendeu? Porque eles não vão entender se é bom ou é ruim. Nós precisamos ajudar ele. O que nós vamos criar? Vamos criar uma doença, então, para ajudar ele, porque ele não precisa. A doença já faz isso por si próprio. Não precisa ele ficar se condenando. A doença já vai condenando ele. Né? Não precisa ficar se punindo. A doença vai punindo ele. Né? Aí é o resultado de muitas pessoas que têm câncer hoje. Tem pessoas que têm depressões. Doenças assim que incuráveis. A igreja está doente. Por falta de conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, essa punição, essa condenação, porque às vezes a pessoa cresceu, já está com 18, 20 anos, ele está com tem um ressentimento de quando ele era criança, da avó, do pai, né? Não tive mãe, tal, meu pai me batia. Isso fica nele, né? E é somente a graça. Somente a graça que vai curar. Aleluia. Glória a O Deus. Espírito Santo está pegando forte, pegando pesado. Oh, aleluia. Pegando pesado. Deus amado, aleluia. Então, amado, a lei só tem força numa coisa:
Aqui a palavra fala aqui em 1 Coríntios 15. A força do pecado é a lei. Então, o pecado não vai ter força se você estiver na graça. Não tem força sobre você. O pecado não tem domínio. Porquanto o pecado... aqui tem em Romanos 6, mais uma vez. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Que lado você está, amado? Da graça ou da lei? É melhor estar do lado da graça. O pecado não tem domínio sobre você. Mas alguém pode dizer assim, mas então agora vamos poder pecar? Amados, José, filho de Jacó, ele é de um tempo que a lei não existia a lei. A lei só veio no tempo de Moisés. Então no tempo de José, quando a lei veio, José já estava morto há muito tempo. Ele não vivia a lei. Mas ele conseguiu resistir de cair em tentação com a mulher de Potifar. Né? A graça, ele estava num tempo de graça, não existia a lei. Glória a Deus. Então, mesmo que você tente, você está em Cristo, pecar, o Espírito Santo vai dizer assim, não faça isso. O Espírito Santo vai bater, vai cutucar você. Ei, parei. A pessoa vai pecar, o Espírito Santo vai cutucar você. Hoje não precisa ter uma lei, que antes você cometia um pecado, no Velho Testamento, a pessoa caía morta. A pessoa caía morta. Na graça, Jesus ele fala, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Aleluia! Vida com abundância. E o amor de Deus, esse de João 3,16, só teve uma pessoa aqui que andou com Jesus que experimentou esse amor de verdade. Foi João. João, ele no seu, aqui, nessa mesmo que vocês leram, nesse mesmo evangelho de João, ele se auto-intitula o discípulo amado de Jesus, aquele que Jesus amava, mas é só ele que escreveu isso a respeito dele. Você vai no evangelho de Lucas, de Mateus, Marcos e Lucas, você não vai encontrar que João é o discípulo amado de Jesus. É ele mesmo. Por que ele fez isso? Porque ele se sentia amado. A igreja não está se sentindo amada por Deus, por Jesus. A igreja não está colocando em prática o amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pedro, pastor João e presbítero Pedro, tem nada a ver com nós, né? Mas Pedro, João se orgulhava do amor de Cristo por ele. E Pedro já se orgulhava do amor dele por Jesus. E naquela última ceia, Pedro se levantou e falou: Senhor, se qualquer um desses aí, por acaso venham te trazer dores, qualquer um desses aí vem decepcionar-te, eu, porém, nunca irei contigo aonde se for, morrerei por ti. Aí Jesus fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. 3 vezes me negarás. Pedro falou: não, de jeito nenhum. E quando o galo cantou, Pedro já havia negado. Mas Jesus olhou com aquele olhar. Jesus tinha um olhar tão maravilhoso. Aleluia. Que Pedro sentiu o perdão de Jesus naquele momento. Porque os apóstolos eram que nem criança.
eu tenho um filho que quando ele tinha um ano e pouquinho de idade, ele ia colocar o dedinho no botão, ele olhava para mim antes de colocar o dedinho no botão. Ele ia tirar o dedinho na tomada, ele parava e olhava para mim. Eu só falava assim para ele. Ele mesmo falava, eu falava, Assim eram os apóstolos, os discípulos. Quando eles cometiam um erro, algo errado, eles olhavam para Jesus. E Jesus olhava com aquele amor, com aquela ternura. E isso foi o que Pedro sentiu. Mas Pedro se orgulhava. Ele amava Jesus. De verdade. Mas ele tinha orgulho do amor dele por Jesus. João já tinha orgulho do amor de Cristo por ele. Aleluias! Glória a Deus! Resultou em vergonha, Pedro, né? Resultou em vergonha, resultou em fracasso. Resultou em lágrimas de arrependimento. Glória a Deus! Enquanto João, quando Jesus desfalecia na cruz, ele estava nos pés da cruz. E ainda pôde servir Jesus aos pés da cruz. Porque Jesus falou assim, cuida da minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Falando em amor de Deus, vou fazer um louvor agora pra gente coroar. Daqui a pouco, irmãos, da meia-noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus amado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar essa coisa aqui agora. Vai lá, não sai não. Aqui agora não vai ficar mexendo. Aleluia. Aleluia. Ei, som. Aleluia. Teste, ei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado. Deus amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está no meio de nós. Deus amado. Aleluia. Queremos mais de ti, Senhor Jesus. Queremos mais da tua presença, da tua graça nesse meio. Deus A tua igreja te adora. A tua igreja te ama. glória a Deus. Abraça cada um aqui, amados, com a sua graça.
teu amor, infinita humildade, com todos os seus irmãos. A tua mente quer mais de ti, amado. Enche esse lugar com o teu poder, com tua glória. Enche esse lugar, a tua casa. Oh, amado meu, tu que habita nos louvores, eu vejo o seu sorriso, Senhor Jesus. Eu vejo o seu sorriso nesse lugar. Direito, porque a glória desse lugar é muito forte. Eu senti quando eu cheguei, senti quando eu entrei nesse lugar, a glória de Deus aqui é forte, forte, forte. Eita glória! Glorifique ao Senhor, amado. Pode glorificar, Senhor. Glória a Deus, aleluia! Pode dar glórias, aleluias, amado. Deus amado. Ele habita nesse lugar. Glória a Deus, oh, aleluia. Ele habita no meio dos louvores. Deus amado. Ele habita no meio do teu povo. Isso é um Deus de amor. Paulo fala que agora resta a paz, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então não é à toa que João Deus te poder, Deus te tem o tipo de apóstolo do amor, porque ele experimentou. Muitos de nós não estamos experimentando o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus te A gente que estamos vivendo a graça em sua plenitude, Deus tem abençoado muito a nossa vida. Em todos os sentidos, Deus, as bênçãos te alcançam, amado. Aleluia. Então, se você tem condenação, se você tem algo que você algo que não está terminado, né? Um relacionamento, algo que você ficou pela metade e tem um ressentimento no teu coração. Aleluia. Paulo fala que você não pode deixar o ressentimento só se pôr sobre o seu ressentimento. Antes do sol se pôr, você tem que se consertar. Aleluia. Glória a Deus. Tem que se consertar. O Espírito Santo está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus te poder, Deus te poder. Glória a Deus. Esse som vai estar comigo porque esse é da harpa também. Espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Espírito, em verdade,
igreja, pode orar em línguas à vontade. Da mama cheia, quando eu matar a chama. Ora, bacana. Senhor, a minha oração